no ar com mais um programa Sala de Opinião, aqui na TV Porto Velho, canal Finca. E nosso entrevistado de hoje é o Dr. Paulo Sisto, advogado, economista, um militante em defesa do contribuinte, em defesa do consumidor. Paulo, um prazer imenso recebê-lo aqui em Sala de Opinião, através da TV Porto Velho. E agora ser presidente do Conselho. De onde você veio, Paulo? Da onde você nasceu? Onde? Natural de onde? Aparece, é um prazer estar aqui no seu programa, né? E fiquei admirado, na verdade, em chegar aqui na Finca. Eu tinha estado aqui, acho que há uns 5 anos atrás, né? E me chamou a atenção, vamos dizer, a grandiosidade do seu projeto, né? Você está de parabéns. Obrigado. Né? Porque, vamos dizer, ser um empreendedor, né? Num país que nem o nosso, tão cheio de altos e baixos, precisa acreditar muito, né? Precisa ter muita fé, muita coragem, né? Né? E coragem para dar certo, né? Então você está de parabéns. Muito obrigado. Paulo. Então, respondendo a sua pergunta, dizer para você que eu estou aqui em Rondônia já faz 30 anos, eu sou delegado de polícia e nós viemos para cá em 84 e viemos aqui, na verdade, assim, para ajudar a construir essa polícia que nós temos hoje aqui em Rondônia, né? Na época, né, você já está por aqui também, eu lembro cheguei em 77. Eu lembro que, vamos dizer, o pessoal falava em médicos aqui, eram muito poucos na época, pouquíssimo, né? Como também eram muito poucos advogados e tinham poucos profissionais, se chamavam os profissionais pela televisão, né? Convocando o profissional para trabalhar, né? Então, foi uma época muito interessante. Depois eu fui para Rolim de Moura, né? Tive em Presidente Médici. E depois eu vim para Porto Velho. Estou aqui em Porto Velho desde 87, né? E já passei por todas as delegacias de polícia. E aí o meu encanto pelo direito do consumidor, que lá em 1990 foi criado o Código de Defesa do Consumidor, e na polícia, como no Ministério Público, como na Defensoria Pública, né? Na época nem existia ainda, né? Ninguém sabia muito bem como que era defender o consumidor. Era algo como se dissesse hoje, olha, como é que é Vênus, né? Ninguém sabe, não, né? Então era uma coisa assim totalmente, como assim defender o consumidor? E foi bem na época que foi aprovado, né, o Código de Defesa do Consumidor, que com a Constituinte criou a obrigação dos estados criar esse sistema de defesa do consumidor nos estados, né? A União, através da Constituinte, criou essa obrigação para os estados. Então, nesse momento que foi criado, vamos dizer, as promotorias de defesa do consumidor, e também ficou na obrigação de criar os PROCONs e criar as delegacias especializadas no consumidor, no direito do consumidor. E aí, naquela época, nós fomos chamados, né, para ser o titular dessa delegacia. Isso foi, acho que em 91, se eu não me engano. E de lá para cá eu comecei a ver que era um direito interessante, tanto é que a primeira atividade nossa, na época, vamos dizer, os açougues aqui em Porto Velho, tinha mais moscas no açougue, né, do que carne, né? Então nós prendemos um monte de açougueiro, fechamos com a vigilância sanitária, fechamos os açougues, e na época, a gente, como era uma coisa nova, né, a gente pensou que a gente ia ser assim, trucidado, né? Porque a gente prendia açougueiro, fechava o açougue e passava aquela fita na porta do açougue e tal. E pelo contrário, a sociedade percebeu que era uma lei boa para a sociedade, para a comunidade, para o povo, né? E aplaudiu a nossa ação. Então, de lá para cá, né, várias ações de defesa do consumidor no Brasil inteiro tomaram impulso, né? Hoje é difícil você, por mais humilde que a pessoa seja, né? Se você pensar assim, você sabe que isso é um direito que você tem como consumidora de comprar um produto, se ele tiver com a tampa aberta, se tiver com a lata amassada, não é? A senhorinha lá de longe, ela sabe que aquilo está errado e que ela pode procurar o PROCON, pode procurar uma delegacia de consumidor, pode procurar o Ministério Público, a Defensoria Pública, que há um sistema todo de proteção. Então, agora, também faz parte dessa rede de proteção os conselhos estaduais de defesa de consumidores. Porque há várias ações na justiça, por exemplo, contra a empresa de aviação,
né, contra a empresa de, vamos dizer, de telefonia, né, e que são condenadas, né, a pagar multa, né, por ter violado, às vezes, direitos coletivos, né. Para quem é que eles pagam essa multa? Essa multa vai para uma conta corrente chamada CFDD, que é o Conselho Federal de Direitos Difusos. Então, essa multa, aqui do estado de Rondônia, aqui de Porto Velho, ela é recolhida para esse fundo. E esse fundo, através de alguns projetos, né, tem por obrigação de lei, né, tem que ser destinados a reverter esse recurso para a comunidade através de alguns projetos. A indicação, por exemplo, você como um grande liderança em defesa do consumidor, qual órgão naquela época em que você era ligado? Tinha alguma indicação assim que você chegou para fazer esse trabalho, ou foi algo voluntariado por ser delegado, por pertencer à Secretaria de Segurança do Estado? Sim, na época sim. Era a Delegacia do Consumidor, que existe até hoje, né, e funciona bem, né? Mas a Delegacia do Consumidor, ela trata de crimes contra o consumidor. Se você pegar o Código de Defesa do Consumidor, ali há poucos tipos penais, né? Porque o Código de Defesa do Consumidor não foi feito praticamente para prender ninguém, não é? Raramente, em alguns tipos penais somente. Aí que nós criamos uma associação chamada Associação Cidade Verde, né? Que era uma associação, uma ONG, né, de defesa do consumidor. E aí, através dessa associação, é que eu militei durante, vamos dizer, quase 18 anos, né, e estou nela até hoje, né. Essa associação, nós fazemos projetos para o governo federal, né. Esses projetos são aprovados para a gente fazer alguma atividade aqui no estado de Rondônia, né, ou através da mídia, ou distribuindo um código, ou fazendo alguma operação junto nas escolas, junto às faculdades. Então, são vários projetos que nós já fizemos, e projetos exitosos, que fizeram com que aqui em Rondônia, né, principalmente aqui em Porto Velho, porque a atuação nossa é muito ligada a Porto Velho, né, a nossa associação, né, mas fez com que a maioria das pessoas hoje em Porto Velho saibam, né, muito sobre o direito do consumidor. Existe um local, uma sede onde o consumidor poderá procurar a entidade ou... Existe. A associação nossa, vamos dizer, ela por muitos anos ficou muito conhecida ali na Presidente Dutra, né? Que era perto da Caixa Econômica, era no centro ali. Mas aí nós tivemos que mudar recentemente. Estivemos próximo aqui da Unimed, né? Aqui em Porto Velho. E agora até estamos mudando de sede novamente, porque os aluguéis, vamos dizer, baixaram o preço, né? Então nós estamos procurando hoje uma sede que tem um preço, que tem um aluguel menor. Mas hoje as pessoas podem procurar, né, a sua defesa do consumidor de várias formas, né? Através do advogado público, né? Através do advogado privado, né? E através da Defensoria Pública, Ministério Público e do PROCON, né? A associação hoje ela faz muito mais um trabalho coletivo de ação civil pública, não é? Que a gente, vamos dizer, tem algumas coisas que não interessam para o advogado, porque não tem honorário, não rende para ele, vamos dizer, não paga o serviço dele, né? Então, tem algumas coisas que é meio dividido assim, né? Então, aquilo que o advogado não faz, a associação entra na justiça para fazer a defesa. Um exemplo disso nós entramos com uma ação há uns anos atrás para fazer com que os bancos propiciassem o acesso do consumidor ao banheiro. Então é tipo da causa que não interessa para o advogado entrar, porque ele não tem ali como, vamos dizer, ganhar honorário para, vamos dizer, pagar o salário dele, né? Não é? Vamos dizer, então, esse tipo de ação que a nossa associação ingressa, né? Então nós ingressamos na justiça, é uma causa complexa, já foi até o Supremo Tribunal Federal, ganhamos em todas as instâncias, né? Aqui no primeiro grau, no tribunal, no STJ, no Supremo, e agora está aqui para fazer aqui uma modulação, na verdade, não é para sabermos se os bancos vão cumprir isso ou não.
Em boa parte dos bancos aqui, já em Rondônia, não é, já tem cadeira para que o consumidor possa sentar para esperar ser atendido no caixa. O idoso já tem um acesso preferencial, coisa que alguns anos atrás isso não existia. Paulo, nós estamos chegando assim ao final desse primeiro bloco, mas eu gostaria também que você me respondesse assim que voltássemos. Se no interior a Associação Cidade Verde, ela tem possibilidade de atender também os municípios de Porto Velho, ou se existe uma representação em cada município aqui do estado de Rondônia. Até já, e já voltamos em breve. Quem vai gostar dessa novidade são eles, os Case Gatos. Pet Saúde, plano de saúde do seu animal. Um plano completo para a sua tranquilidade e felicidade dos bichinhos. Com cobertura para internação e consulta, assistência médica inclui exames de imagem e laboratorial. Plano Pet Saúde, várias modalidades e preços a partir de R$40. Com toda a comodidade do Hospital Finca. Central de Vendas Raízes, 3222-5551. Adquira seu plano Pet Saúde. Eu sou um herói. E você? Nós também somos heróis. Você também pode ser um herói. Essa pode não ser a sua realidade, mas é a realidade de muita gente. A doação de sangue é um ato simples e seguro. E um doador pode salvar até 3 vidas. Cadastre-se no Hemocentro da sua cidade e seja um herói doador. O Hospital Veterinário Finca está pronto para cuidar da saúde do seu animal. Moderno, com equipamentos de última geração e equipe médica qualificada. Produtor rural e empresário do agronegócio. O hospital atende animais de pequeno a grande porte. Baias para equinos e bovinos. Realiza cirurgia de alta complexidade com exames laboratoriais e por imagem de alta precisão. Esse é o Hospital Veterinário Finca, uma empresa do Grupo Aparício Carvalho. Voltamos com Sala de Opinião, entrevistando o Dr. Paulo Sisto. Ele é advogado, delegado de polícia, economista e um batalhador em defesa do consumidor. Hoje ele é presidente do Conselho Estadual de Defesa do Consumidor. Foi nomeado e eleito há poucos dias atrás. Então, é um prazer imenso poder estar conversando com ele, porque nós conhecemos a sua luta, a sua batalha. E falávamos sobre a Associação Cidade Verde. Nós sabemos da importância dela aqui no município de Porto Velho, conhecemos o seu trabalho, o trabalho da entidade e perguntamos com relação à atuação dela no interior do estado. Existe alguma associação do mesmo nível da Cidade Verde, ou a Cidade Verde tem alguma penetração nos municípios do nosso estado? Infelizmente não. O grande problema, Aparício, que a associação é uma entidade civil, né, que não tem fins lucrativos e que os seus membros, né, são todos voluntários. Então, nós nos reunimos, são amigos, né, são vários advogados, o doutor Troncoso, o doutor Carlos Dobbs, o doutor Lorival Gueda, o doutor Gabriel Tomassetti, vários outros, né, várias pessoas que nem a Nailde, também começaram com a gente faz muito tempo, e vários associados, né, que eu vou estar aqui cometendo aqui o engano de não citar o nome, né, mas são, vamos dizer, várias pessoas que a gente se agrupou, né, para dizer, olha, o Carlos Coqueiro, né, então, vamos dizer, nós nos reunimos assim, vamos fazer aqui a defesa do consumidor, isso há 16 anos atrás, e começamos a dizer, mas como é que vai funcionar isso? Olha, cada um no seu local de trabalho vai falar sobre esse assunto, e nós vamos tentar ver onde é que a gente consegue captar recurso para fazer alguma coisa aqui em Porto Velho. E nessa aí eu até aprendi a fazer projeto, né, e ter uns projetos aprovados no governo federal. E principalmente projetos ligados a difundir o Código de Defesa do Consumidor, né. Então nós atacamos nessa área aqui em Porto Velho. Eu gostaria que tivesse associações no interior do estado de Rondônia também defendendo o consumidor. Eu vejo agora, Aparício, entende? Como presidente do Conselho de Defesa do Consumidor, essa grande possibilidade. Porque às vezes a pessoa está lá em Pimenta Bueno, está lá em Guajará-Mirim, e tem também um grupo de amigos que também querem fazer a defesa do consumidor, mas não sabem como.
Então, o Conselho de Defesa de Consumidores, a grande vantagem dele é que ele funciona como um gestor de um fundo. Então, quando você entra com uma ação e é vitoriosa, essa companhia que é condenada a pagar alguma multa, esse recurso vai para o CFDD, que é um Conselho Federal da União. Agora não irá mais, a partir da gente ultrapassar uns óbices aí, de fazer com que esse recurso, o fundo seja regulamentado, né, aqui pelo governo, e esse dinheiro vai ficar aqui em Rondônia. Porque aí o que acontece? Aparece lá uma faculdade que nem a sua, né, que quer fazer um projeto para mostrar que no curso de gastronomia ou no curso de nutrição, que envolva a relação de consumo, né, apresenta um projeto e o conselho vai poder avaliar esse projeto e financiar o projeto. Porque esse dinheiro que é pago, que a multa no processo, ele tem que reverter para o consumidor novamente. E é o conselho que vai ser o gestor desse fundo. Então eu vejo agora, vamos dizer, a possibilidade da gente incrementar a defesa do consumidor no estado de Rondônia. E a possibilidade de vir para o estado algum recurso federal para fortalecer essa ação do Conselho Estadual? Olha, geralmente não. Porque lá, quando existe o CFDD, que é um Conselho Federal, ele diz assim, não, nós vamos apoiar a Associação Cidade Verde ou vamos apoiar o PROCON. Existe essa possibilidade. E eles fazem isso. Tanto é que nós fizemos aqui já 3 projetos com recurso da União, né? Mas não é o recurso para o governo fazer isso, né? Então é dado para uma entidade privada ou pública. Então o PROCON aqui já recebeu recurso do CFDD, né? Como a Associação Cidade Verde também já recebeu recurso do CFDD, né? Porque tem que, quer dizer, isso vai continuar ainda, né? Mas agora melhor, porque agora vai ter um fundo estadual, um conselho estadual, que sabe das necessidades aqui do estado de Rondônia, melhor do que o governo federal, né? E vai dizer assim, olha, você mora aí em Vilhena, né? Ou sindicato, ou associação de defesa de consumidores, ou alguma associação, às vezes tem associação que mexe lida com problemas de nutrição com criança, né? Que às vezes há uma grande polêmica se deve ser feita publicidade para alimentação de crianças, se não deve. Então aparece um projeto dessa forma, né? Então nós vamos avaliar e vamos poder financiar esse projeto. No Estado. Agora você podia me perguntar, né? Por que isso não foi feito antes? Feita a pergunta. Exatamente, essa é uma boa pergunta, sabia? Porque, vamos dizer, por que não foi feito isso? Nós brigamos, Aparício, para que isso seja feito há muitos anos, mas nunca houve interesse de governo de estado algum implementar isso. O Conselho de Defesa do Consumidor tomou posse ontem. Tomou posse os conselheiros, eu tomei posse ontem, né? E onde foi eleito o presidente, que eu fui eleito. Pela primeira vez. Primeira vez. Então isso é um grande avanço, né? É um grande avanço, né? Pela primeira vez o estado de Rondônia está tendo um Conselho Estadual de Defesa do Consumidor. Eu faço uma pergunta com relação ao interior do estado, ou mesmo na capital. Existe outro organismo, alguma outra entidade que tem o mesmo objetivo, em que tem essa associação Cidade Verde ou a própria presidente do conselho, os municípios estão preparados para a ação em conjunto? Infelizmente não. Infelizmente não, porque não é uma coisa assim, não é algo simples, né? Vamos dizer, por exemplo, se você chegar em alguns estados, não tem. Então Rondônia seria um exemplo, tá? Vamos dizer, por exemplo, lá no governo federal, a gente faz parte de um Fórum Nacional de Entidades Civis de Defesa de Consumidores. Por muitas vezes eu consegui até aprovar projeto aqui, porque em Rondônia não há uma outra entidade de defesa de consumidores. Porque não é algo tão simples assim, né? Você conhecer a legislação bancária, você conhecer a legislação da aviação, né? Você conhecer uma legislação referente, vamos dizer,
a questões ligadas à saúde, né? Por muitos anos houve muito embate, né, da defesa do consumidor com essas relações com profissionais liberais, advogado, médico, engenheiro, né? Hoje quase não há mais esse problema. Deixa eu fazer uma pergunta em cima disso. Eu sou povo, sou da população como qualquer outro cidadão. Eu vou no centro de saúde, vou no posto de saúde e eu necessito de um atendimento naquela secretaria, naquele posto de saúde. Eu posso, como cidadão, também procurar a defesa do consumidor para dizer que eu estou sendo lesado, que eu não estou sendo bem atendido? Pode. Também um trabalho do Conselho? Também é um trabalho do Conselho. Porque geralmente você, quando fala de defesa do consumidor, não, é porque o valor do quilo da farinha está caro, do quilo do arroz está caro, do automóvel passou está muito alto. O uso, por exemplo, do sistema público. Eu tenho o direito de reclamar? Tenho o direito de reclamar. O nosso serviço público, né, ele é muito deficiente de uma maneira geral, né? Então está lá no Código de Defesa do Consumidor que o fornecedor ele pode ser público ou privado, né? Então, obviamente que você presta um serviço público, mas se tiver uma relação de consumo, você tem que se adequar ao Código de Defesa do Consumidor, não é? Então, vamos dizer, o grande problema é que no Brasil, né, o serviço público ainda está muito aquém. Mas eu sou consumidor. Você pode ir na delegacia do consumidor e fazer um boletim de ocorrência. Mas é muito difícil, né? É difícil. É muito difícil você... É difícil porque a nossa cultura, né, é de dizer assim, não, parece que o consumidor é só na relação privada, né? Onde você tira o dinheiro do bolso que você está vendo, né? É a imagem que nós temos, né, e pagando a conta. Você não tem aquela imagem de você sendo, vamos dizer, pagando por um serviço público através dos seus impostos, né? Isso ainda falta ainda, né? A presidenta Dilma, né, recentemente ela, vamos dizer, mandou para o Congresso, foi aprovada uma lei que vai entrar em vigor, que vai sair na nota fiscal quanto é que você paga de imposto. Justamente para que você, como contribuinte, saiba, né, que você está pagando por aquele serviço público. É uma coisa interessante, porque a gente não tem essa visão, né? Todos nós achamos que, por exemplo, você pode só reclamar se for algo privado, se for um consumo material, né? Mas o governo, o trabalho do governo, a oferta de serviço é um serviço público em que eu tenho o direito de reclamar porque eu sou consumidor. Vamos dizer, só não vê quem não quer, né? Nós tivemos, né, vamos dizer, o ano em julho, né, do ano passado, né, milhões de pessoas saindo às ruas, né, protestando pelo serviço público ruim que nós temos, né? Então, a gente vê que as pessoas estão se mobilizando porque, vamos dizer, não suportam mais, né? Pegar um ônibus, não funcionar o ônibus. Quer um serviço de saúde, funciona mal. Quer fazer uma cirurgia, marca para daqui 6 meses, né? Precisa que a polícia chegue e ela não chega. Então, acho que falta, né, vamos dizer, essa compreensão de que a gente paga muito imposto, né, e recebe muito pouco em volta. Paulo, vamos fazer um pequeno intervalo aqui em Sala de Opinião e já voltamos após os comerciais. Um grande abraço a todos. Quem vai gostar dessa novidade são eles, os Case Gatos. Pet Saúde, plano de saúde do seu animal. Um plano completo para a sua tranquilidade e felicidade dos bichinhos. Com cobertura para internação e consulta, assistência médica inclui exames de imagem e laboratorial. Plano Pet Saúde, várias modalidades e preços a partir de R$40. Com toda a comodidade do Hospital Finca. Central de Vendas Raízes, 3222-5551. Adquira seu plano Pet Saúde. Eu sou um herói. E você? Nós também somos heróis. Você também pode ser um herói. Essa pode não ser a sua realidade, Mas é a realidade de muita gente. A doação de sangue é um ato simples e seguro. E um doador pode salvar até 3 vidas. Cadastre-se no Hemocentro da sua cidade e seja um herói doador. O Hospital Veterinário Finca está pronto para cuidar da saúde do seu animal. Moderno, com equipamentos de última geração e equipe médica qualificada. Produtor rural e empresário do agronegócio. O hospital atende animais de pequeno a grande porte.
baias para equinos e bovinos. Realiza cirurgia de alta complexidade com exames laboratoriais e por imagem de alta precisão. Esse é o Hospital Veterinário Finca, uma empresa do Grupo Aparício Carvalho. Voltamos com Sala de Opinião aqui no canal 12, TV Universitária e através da Rede TV, canal 17. É um prazer muito grande estar recebendo o Dr. Paulo Sisto, conversando sobre defesa do consumidor. Doutor, quem faz parte do Conselho de Defesa do Consumidor no Estado? Quem são os membros? Vamos dizer, o Conselho ele foi criado, né, através de uma lei, um decreto, né, tem essa questão legal toda. E quem faz parte do Conselho são entidades de Estado e são entidades civis, né? As entidades de Estado é a Secretaria de Educação, a Secretaria da Fazenda, a Secretaria de Assuntos Sociais, que é a SEAS, tem o PROCON, né? E privado tem a FEComércio, a OAB, também representa a entidade civil, vamos dizer, privada, né? E tem a Associação Cidade Verde. Né? Então, quem compõe são 10 órgãos, representando a sociedade civil, né, ali nesse conselho. Eu pretendo, durante a minha gestão como presidente, né, trazer para o conselho algumas outras entidades. Por exemplo, eu acho que o conselho tem que funcionar. Por exemplo, o Ministério Público, ele participa do conselho, né, embora não faça parte, mas ele participa, vamos dizer, como o orientador, como, né, até assim, como, vamos dizer, como um órgão fiscalizador, não é? Choca o Ministério Público com o Conselho de Consumidor? Não, pelo contrário, né? Pelo contrário. A gente quer que o Ministério Público faça parte do conselho. Não, porque o Ministério Público também atua nessa área. Também. E como que fica? Por exemplo, eu me sinto lesado. Eu vou ao Ministério Público fazer uma queixa ou vou ao Conselho? Não, porque o Conselho ele não é um órgão de execução da defesa do consumidor. Ele é um órgão de planejamento e de fomento. Né? Quem faz a execução da defesa do consumidor, não é PROCON, Ministério Público, Defensoria Pública, Delegacia de Defesa do Consumidor, é o que está elencado no Código de Defesa do Consumidor. Existe um sistema criado, né, para fazer a defesa do consumidor. O Conselho faz parte desse sistema, mas como um órgão de fomento. Então, o que o Conselho faz? Né? Vai receber projetos para fazer com que entidades como associações, sindicatos e até fazer com que PROCON, OAB, e Ministério Público recebam esses recursos provenientes de sentenças judiciais para desenvolver melhor os seus projetos. Doutor Paulo, o telespectador está aí nos assistindo e deve estar em dúvida, por exemplo, com relação ao papel o senhor está explicando, muito bem explicado, com relação à atuação do Conselho, que é de planejamento, mas o que é necessário para que uma pessoa, um consumidor, faça sua queixa em que se sentiu lesado? Quais são as providências em que ele deve tomar antes de procurar o organismo? A sua pergunta é excelente, porque, vamos dizer, o grande problema quando uma pessoa sofre uma violação do seu direito, ela diz assim, pô, e agora? Né? Quem é que eu procuro? Essa é a pergunta que, vamos dizer, eu lido com a questão do consumidor, vamos dizer, há 21 anos, né? E essa é uma pergunta que eu gosto de responder milhares de vezes, porque as pessoas ainda têm dúvida, né? Se você vai no supermercado, sentiu que foi lesado, procura no dia seguinte, ou na mesma hora, se você puder, o PROCON. Se você se sentiu lesado e não quer ir no PROCON, olha, tem a Defensoria Pública. Ah, não quer ir nem na... Então, quer dizer, tanto faz aonde recebe vamos dizer, essa denúncia. Quem receber, Paris, quem receber a denúncia tem que tomar uma providência, principalmente os órgãos de Estado. Né? Você pode ir na OAB lá, dizer assim, olha, eu fui vítima disso. Lá na OAB tem um setor, né, de defesa do consumidor na OAB, tá certo? Mas a orientação melhor é procurar aqueles órgãos de Estado
que é quem? PROCON, Ministério Público e Defensoria Pública e Delegacia do Consumidor. Mas nos municípios mais carentes, qual seria, muitas vezes não existe um organismo desse para fazer a queixa, né? Nós estamos aqui sendo transmitido para os 52 municípios e gostaria que... Como fazer? Infelizmente, né, você está certo. Vamos dizer, a defesa do consumidor tem sido relegada, Aparício, vamos dizer, a um quinto plano, né? Os municípios não têm criado, aqui em Porto Velho não tem um PROCON municipal. Por quê? Porque o prefeito não quer. Porque se o prefeito quiser, eu vou estar com o Mauro Nazif na próxima semana e vou falar com ele, né? Vou tentar convencê-lo, né, a nós termos um PROCON municipal, né? Como vou em alguns prefeitos no interior, também fazer com que eles compreendam da necessidade de ter um PROCON municipal. Porque não tem um PROCON municipal porque o prefeito simplesmente não quer, né? Então, o eleitor que vota no prefeito tem que perguntar para ele: olha, nós vamos eleger você como prefeito, nós queremos saber se você vai criar no nosso município aqui um órgão de defesa do consumidor, né? Então, o povo também tem que, na hora de votar, tem que dizer: olha, espera aí, vamos perguntar para o prefeito se ele vai atender essa demanda nossa. Porque é uma demanda. Vamos dizer, eu às vezes coloco lá no Facebook, né, alguma coisa de defesa do consumidor, eu recebo comentários de pessoas do interior todo, querendo saber, né? Quer dizer, então há uma demanda, né, grande no interior, né, e acaba, na verdade, vamos dizer, a pessoa interior procurando um advogado que poucas as vezes não é afeito à defesa do consumidor. Às vezes é civilista, né? Às vezes, vamos dizer, não conhece do assunto, vai lá para uma audiência, enfrenta lá, às vezes, um advogado que é especialista na área, que vai de Porto Velho, né, e acaba perdendo, né? Então, a defesa do consumidor hoje tem sido feita em Rondônia, né, grande parte, né, pelos advogados que militam nessa área. O número de queixas, por exemplo, no município de Porto Velho, é proporcional? Você acha que é proporcional? Ou as pessoas continuam meio tímidas ainda com relação a levar a queixa às instâncias superiores? Eu acho que não. Eu acho que melhorou muito, né? Você falar em defesa do consumidor, vamos dizer, há 3 décadas atrás era uma coisa, 2 é uma outra. Hoje já não, né? Hoje as pessoas já sabem do seu direito, né? Hoje mesmo, eu estava agora na hora do almoço, né, e tinha uma moça, uma jovem, né, que me falou que ela foi no supermercado e tal, e ela me deu ali uma aula de defesa do consumidor. Eu fiquei, vamos dizer, contente, entende? Porque você via assim, uma moça assim que não é formada em direito, não estuda direito, não é do curso de direito, né? Ela faz psicologia lá na Unir, ela deu ali uma aula ali de defesa do consumidor. Quer dizer, eu fiquei assim, né? Falei, estamos vencendo essa guerra. Que bom. E quais são as metas para você assumiu agora um conselho novo, lógico, tem que reformular, na realidade tem que implantar de uma forma mais concreta, né? Porque é muito difícil o primeiro mandato. E como que vai ser, qual é os propósitos, qual é a meta para esse ano? A meta é conversar com o secretário de Planejamento, né, para criar uma rubrica, criar no orçamento uma rubrica, né, para que esses recursos que vão para fora do estado de Rondônia, né, que vão para o Conselho Federal, venham para esse fundo estadual. Porque uma vez tendo recurso, tendo dinheiro nesse fundo estadual, o conselho, que é formado por 10 conselheiros, né, vai estudar os projetos que vão ser apresentados, eu espero, a gente vai colocar isso no nosso regimento, né, os critérios, como é que a gente vai aprovar esses projetos, né? Quem que vai poder apresentar esses projetos? Porque tem que ser voltado para a área do consumidor, né? Então, principalmente, associações de defesa de consumidores, PROCONs, Ministério Público e Defensoria Pública e a OAB, né, são os nossos parceiros assim de imediato. Doutor, vamos fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião e já voltamos já, dando continuidade a esse belo trabalho que o senhor vem colocando aqui para nós com relação à defesa do consumidor. Até já.
Quem vai gostar dessa novidade são eles, os Case Gatos. Pet Saúde, plano de saúde do seu animal. Um plano completo para a sua tranquilidade e felicidade dos bichinhos. Com cobertura para internação e consulta, assistência médica inclui exames de imagem e laboratorial. Plano Pet Saúde, várias modalidades e preços a partir de R$40. Com toda a comodidade do Hospital Finca. Central de Vendas Raízes, 32225551. Adquira seu plano Pet Saúde. Eu sou um herói. E você? Nós também somos heróis. Você também pode ser um herói. Essa pode não ser a sua realidade. Mas é a realidade de muita gente. A doação de sangue é um ato simples e seguro. E um doador pode salvar até 3 vidas. Cadastre-se no Hemocentro da sua cidade e seja um herói doador. O Hospital Veterinário Finca está pronto para cuidar da saúde do seu animal. Moderno, com equipamentos de última geração e equipe médica qualificada. Produtor rural e empresário do agronegócio. O hospital atende animais de pequeno a grande porte. Baias para equinos e bovinos. Realiza cirurgia de alta complexidade com exames laboratoriais e por imagem de alta precisão. Esse é o Hospital Veterinário Finca, uma empresa do Grupo Aparício Carvalho. Voltamos com Sala de Opinião, entrevistando o doutor Sisto, ele que é advogado, economista, um batalhador na área de defesa do consumidor e hoje presidente. Está assumindo o início desse conselho, né? É a primeira diretoria. E nós estamos cheios de esperança que ele possa fazer um belo de um trabalho em defesa dos consumidores do estado de Rondônia. Mas eu vou fazer uma pergunta ao Dr. Paulo com relação a o que o consumidor, ao chegar numa instituição dessa, tem que levar para fazer a sua queixa. E eu vou voltar a pergunta para ele. O consumidor vai fazer a sua queixa, sentiu-se lesado, vai fazer a sua queixa. Quais são o que ele tem que levar para fazer a queixa? Vamos dizer, se você chegar no supermercado e tiver lá, comprou um produto, né? Chegou em casa, e esse produto está estragado, porque às vezes você compra, coloca no carrinho, né? Quando chega em casa é que você vai ver que aquele produto está estragado. O que você faz? Você pega aquele produto, a nota fiscal, porque é importante a nota fiscal, para você mostrar que aquele produto foi comprado com a nota fiscal, e procura uma delegacia de polícia a mais próxima da sua casa. Você vai fazer o boletim de ocorrência, lá na delegacia vão apreender esse produto e vai ser encaminhado, vamos dizer, se for o caso, para um laboratório, né? Mas digamos que você comprou alguma coisa que está quebrada, né? Não vai ser necessário mandar para um laboratório, mas vai ficar junto aos autos para depois, quando for formalizado o inquérito policial, mostrar que ali, aquele produto que foi apreendido tem um problema. Então, 2 coisas que a pessoa tem que ter. É fazer o boletim de ocorrência, levar a nota fiscal e levar o produto que tem o vício ou o defeito. Doutor Paulo, hoje todo mundo tem o seu telefone, tem o seu celular e procura, por exemplo, vai num shopping, vai numa loja dessas que vende celular, compra um aparelho e no outro dia percebe que o aparelho não é aquilo que ele tinha comprado, está com defeito. Ele tem direito de voltar na loja e trocar o seu celular, e trocar aquele aparelho porque está com defeito? A loja terá que dar um outro aparelho? Ou, não, deixa aqui que eu vou fazer um conserto, vou fazer aqui. Como é que procede? Porque hoje o celular é algo que é a arma principal de toda a população. Todo mundo tem 1, 2 celulares e o consumo é muito grande. E a gente vê queixas de todos os lados das pessoas, comprei, mas o aparelho não está bom, o aparelho está com defeito. E geralmente as lojas não querem, não, deixa aqui que nós vamos mandar para a equipe técnica. Como é que fica esse processo? Vamos dizer, o Código de Defesa do Consumidor, ele já tem 25 anos, né? Então ele já não é mais tão jovem assim, né? E algumas alterações estão hoje no Congresso Nacional, até para serem, vamos dizer, modificadas, né? Porque já envelheceram. E uma dessas questões é exatamente a questão do celular, né? Porque há 25 anos atrás nem celular havia, né?
Então, todas as questões envolvendo eletrodomésticos, né, caem na mesma vala. Né? Então, serve para o ventilador, serve para a máquina, para o computador, para a máquina tal. Então, cai no mesmo artigo do Código de Defesa do Consumidor. Então, o fornecedor tem antes de trocar o produto, né, existe uma assistência técnica, né, que tem que ser encaminhado esse telefone para a assistência técnica, para lá ver se houve ou não o conserto, né, para depois ele tentar conseguir com o fornecedor ou com a indústria a devolução desse produto. Há uns anos atrás, uns 3 anos atrás, houve uma tentativa de modificar isso, mas não teve sucesso. Mas há hoje uma pressão para que a pessoa, no caso, principalmente do telefone celular, né? Porque você dá o seu telefone, né? Você quer que saia funcionando da loja. Você não quer que vá parar na assistência técnica 30 dias. Quem vai ficar hoje sem telefone durante 30 dias? Mas ainda, vamos dizer, esse avanço precisa ser feito ainda no Código de Defesa do Consumidor. Né? Porque há uns anos atrás isso era uma novidade, isso era, né, a troca de um produto, porque você lembra bem, né? Você conseguir trocar um produto numa loja não era algo fácil, né? É óbvio que hoje a garotada, né, escuta isso, pensa que a gente é do tempo do, né? Não é o nosso caso, né? Não é o nosso caso, né? Mas isso é recentemente, né? É muito recente, quer dizer, você conseguir chegar numa loja e trocar um produto, você precisaria conhecer o dono do mercado, o dono da loja, senão você não conseguiria trocar. Colocavam até uma placa, não aceitamos devolução. Quer dizer, isso ficou para um passado não muito remoto, mas nós precisamos avançar. Né? O Código de Defesa do Consumidor é um código dinâmico, né? E que todo dia a própria jurisprudência tem mudado a interpretação daquela lei. Existe um prazo, um período, por exemplo, para qualquer objeto eletrodoméstico? Eu comprei um eletrodoméstico, está danificado, então vamos levar para a assistência técnica. Existe um período que, por lei, que é determinado, 15 dias, 20 dias, 30 dias. O que é normal, o que está fora de cogitação? Olha, a assistência técnica ela teria 30 dias legalmente, né? Ela teria 30 dias para dizer para você ou para arrumar o seu produto. Dizer, ou arrumamos, está aqui, né? Está na garantia, né? Devolve para o consumidor, ou senão ela faz um laudo dizendo que há um defeito de fábrica. E nesse laudo, né, você vai com o produto que tem o defeito, vai com o laudo e pede na loja que você comprou a devolução por um outro produto ou pelo dinheiro que você pagou. Isto ele é obrigado a devolver, ou senão dá outro aparelho? Ou dá o aparelho igual ao que você comprou, né, ou dá o dinheiro que você pagou. No caso de não agir dessa forma, procura a polícia? Procura a Delegacia do Consumidor ou procura o PROCON. Doutor Paulo, estamos chegando ao final aqui de Sala de Opinião. Eu quero agradecer imensamente, mas a sua vinda, a sua participação, e dizer, eu gostaria muito que você fizesse uma convocação aos colegas advogados, né, do interior, para que realmente militassem com o senhor nesse processo. O nosso estado é muito grande e nós precisamos de pessoas com seu pique para fazer essa defesa. O que fazer o advogado? Eu agradeço aqui o convite de poder falar sobre o consumidor e dizer que, vamos dizer, no interior do estado, quem tem feito, né, a defesa do consumidor é exatamente, vamos dizer, advogados, né? Advogados públicos e advogados privados, tanto a Defensoria Pública como, vamos dizer, advogados privados. É quem tem feito a defesa do consumidor. Hoje nós já temos um judiciário que já compreende bem, né, a questão do consumidor, né? Então eu acho que a gente está caminhando bem. Agora o que precisa mais é melhorar, nós precisamos melhorar, precisamos avançar, precisamos ter gente, né, mais comprometida com essa especialização do direito. Que todo advogado, vamos dizer, pelo menos particular, né, está vendo que advogar nessa área é um ramo do direito que é financeiramente, vamos dizer, compensatório, né, que vale a pena advogar nessa área e que, além de financeiramente ser bom, né, une o útil ao agradável, porque faz com que muitas pessoas, né,
pessoas daquela comunidade sintam que há uma proteção por parte do Estado e dos profissionais liberais dessa área em fazer a defesa do consumidor. Doutor, muito obrigado. Foi um prazer muito grande. Que Deus possa iluminar o seu trabalho, que tenha sucesso, muito sucesso. E aqui nós ficaremos sempre à sua disposição para que possa informar cada vez mais a nossa população. Obrigado. Um grande abraço a todos e até o próximo programa.